O que acontece com um país quando a dívida de cartão sai de 1,6 trilhão e vai para 10 trilhões? O que isso faz com as pessoas e com o país? A gente culpa o presidente e diz: alguém precisa resolver isso. A inflação saiu do controle. Limpa nossas dívidas, né? Sim, porque quando os preços sobem, a dívida faz esse valor parecer mais aceitável. Hoje, um carro novo já custa quase 50 mil dólares. A parcela média de um carro novo é de 750 dólares. Minha nossa! Agora, se a gente dissesse: olha, você não pode usar dívida para comprar carro, o que aconteceria com os preços? Eles cairiam, porque ninguém está disposto a gastar 50 mil dólares num carro. Você compraria um usado. Exatamente. Foi o que aconteceu com a faculdade. As mensalidades dispararam porque as instituições perceberam que esses empréstimos eram garantidos pelo governo. As famílias continuariam pegando esse dinheiro como se fosse infinito, então dava para subir os preços sem resistência. Essa é a parte mais assustadora da dívida. É meio que como cozinhar o caranguejo sem ele perceber. E você só nota que passou do ponto quando já era. E aí já está afundado em dívidas. Então, a maior mudança de mentalidade que você pode fazer é tirar a dívida da equação e dizer: eu só vou comprar o que eu posso pagar. A única exceção é a hipoteca. Claro que numa casa de 300 ou 400 mil dólares, quase ninguém vai juntar tudo em dinheiro. Isso acontece, É difícil. mas é raro. Sim. Então a hipoteca é a única exceção. Todo o resto dá para evitar se você aceitar esperar. E eu sei que você andou num carro de 4 mil dólares. Por 5 anos. Lá no começo, Podia você comprar podia o ter melhor, pego um mas carro de pensava. 20 mil dólares Esse financiado. aqui já me leva de um lugar para outro. Por que gastar tudo isso Isso mesmo. se eu tinha um Cadillac Eldorado Biarritz 97? É um belo carro. Era legal, mas não tinha rádio, ar nem Bluetooth. Então ele não tinha essas facilidades. Eu tinha que me virar sozinho. Sem CarPlay, Sem CarPlay, meu Deus. sem telona na frente. Mas me levava aonde eu precisava, sabe? Sim, isso é ótimo. Você estava seguro e não tentava impressionar ninguém. Exatamente. Eu não estava tentando. E eu pensava, esses 500 ou 800 dólares por mês que eu colocaria numa parcela de carro, mais seguro, e o resto, vou jogar nos meus investimentos todo mês. Isso ia automaticamente para a minha conta de investimentos e estava construindo algo para o meu eu do futuro me agradecer. E eu quero olhar no espelho aos 50 e aos 60 anos e dizer, olhando para o meu eu mais jovem: obrigado por não ter gasto todo aquele dinheiro naquela coisa idiota que você nem ia querer 2 anos depois. Tipo, obrigado por ter preparado a gente para o sucesso. Olha a vida rica que a gente tem hoje. E não rica só financeiramente, mas uma vida rica em que a gente pode viver aventuras e criar memórias com experiências, viagens e conhecer o mundo. Ou fazer o que quiser, por causa de você aos 25 e aos 30. Obrigado. Eu quero olhar para trás e agradecer ao meu eu mais jovem. Sim, isso é visão de futuro. Você precisa pensar no que o seu eu de daqui a 10 anos vai admirar e não lamentar. Se eu evitar arrependimentos financeiros aos 25, já fico bem posicionado para construir patrimônio. Agora, eu ainda tive alguns arrependimentos. Continuo sendo um cara mais arriscado. Às vezes Faz penso, parte. vou testar isso aqui, apostar nesse projeto e ver se dá certo. Sim, mas você pode correr riscos melhores e mais calculados, porque já se organizou. Eu tenho uma meta de quanto sai automaticamente todo mês para um objetivo futuro. Então é assim, se eu vou comprar uns lattes caros todos os dias porque já poupei e investi automaticamente o valor que eu queria, isso é problema meu. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero e escolho. Eu não vou ser igual ao Gramp Stefan. Eu vou comer sushi. Vou aproveitar o sushi agora, não esperar até os 60, né? Ele vai conseguir isso de graça. Vai fazer um post patrocinado e cobrir a refeição. É verdade. Sabe, nesse ponto foi o orçamento que me deu liberdade. Todo mundo acha que orçamento é uma espécie de camisa de força para gente mão de vaca. Mas o orçamento me permitiu dizer, não, eu coloquei no orçamento aquele cafezinho supérfluo a cada 2 dias. E também coloquei no orçamento 500 dólares para investir no fundo da faculdade dos meus filhos. Quando faz um orçamento, ele te dá liberdade. É como uma permissão para gastar, sem culpa, porque isso já estava planejado. Nada. Zero. E aí você pensa, cara, eu já estou poupando e investindo todo mês no automático. Então posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro. Esse dinheiro é meu. Ser intencional te permite até ser mais impulsivo, Total. Gostei disso. quando isso já está no orçamento. Gostei disso. Mas eu sinto que o sistema financeiro hoje foi feito para manter as pessoas endividadas, com cartão, empréstimo e compra agora. Pague depois. Na sua opinião, qual é a maior armadilha da dívida hoje?
O compre agora, pague depois explodiu. E assusta ver quanta gente usa isso. Hoje, mais de 1 em cada 4 americanos recorre a esse modelo. 1 em cada 5 usa isso até para mercado. Antes era para coisa supérflua, tipo, não consigo pagar o notebook. TV, essas coisas. Sim. Móveis e eletrodomésticos eram o padrão antigo. Agora as pessoas usam isso para viver e só vão somando na conta. E o pior é que 40% já atrasaram parcelas, o que ativa taxas e juros. E a parte mais louca nem são os juros ou as taxas, mas o quanto isso faz você gastar mais. Sério? Como Há assim? dados sobre isso. A Klarna diz aos lojistas que se aparecer no carrinho, o valor do pedido pode subir até 40%. Qual é? Por Em quê? média, 40% a mais. Pensa só, o Lewis vai comprar uma calça jeans de $100. Aí ele vê o compre agora, pague depois e pensa, hoje são só $25, depois eu pago o resto. Nossa! O que acontece? O carrinho parece mais barato, então ele coloca mais coisas e nem percebe. Voltando ao meu ponto, gastar dinheiro ficou fácil demais, sem atrito, e é exatamente assim que as empresas querem. Então, você precisa colocar atrito de volta na sua vida e dizer: nem vou deixar meu débito salvo nessa conta, muito menos o crédito. Também não vou manter esses apps de compre agora, pague depois no celular, porque eles me tentam a gastar mais. A sua identidade precisa ser: eu não pego dinheiro emprestado, eu pago à vista, junto dinheiro com o tempo e ajo com intenção. E quando você faz isso, fica muito mais fácil não se endividar. Para alguém que já viveu com dívida de cartão, dívida estudantil, e foi adiando contas por muito tempo, a ponto de isso virar parte da identidade, como essa pessoa muda, de uma vez ou aos poucos, para deixar de ser alguém que entra em dívida? Porque isso é comportamento. É uma mentalidade que a pessoa incorporou. Sim, Talvez nem tenha começado por escolha. Talvez ela tenha tomado uma decisão ruim, e isso virou uma bola de neve. Mas, por causa dessa ação ou dessa circunstância, isso acabou virando a identidade dela. Como ela muda primeiro a identidade interna para parar de repetir essas escolhas na prática? primeiro vem a humildade de pensar: talvez eu não seja o mais esperto da sala, talvez o jeito normal como venho lidando com isso não seja o melhor para o meu futuro financeiro. E a outra parte é decidir que tipo de pessoa você vai ser. Alguém que sempre vive com parcelas ou alguém que nada contra a corrente. Ontem eu falei com vários universitários da Arizona State, a maior universidade pública, e me assustou ver quantos já tinham dívida estudantil, dívida de carro e dívida de cartão. E tratavam isso com a maior naturalidade. Diziam: prefiro ver o dinheiro rendendo do que quitar dívida. Quitar dívida não anima. É muito mais empolgante ver minha reserva crescer. Só que eles não percebem que isso cria uma falsa sensação de segurança, porque continuam endividados enquanto juntam dinheiro. Não é dinheiro de verdade. Exatamente. Se você deve $40 mil e tem 10 mil no banco, a conta mostra que você está quebrado. E essa é a parte assustadora. Você precisa perceber que estaria muito melhor investindo essa parcela do carro em vez de entregá-la para a financeira da Toyota por anos. Essa é a conta que eu faço com universitários, principalmente os mais jovens. Eu abro a calculadora de investimentos no RamseySolutions.com, coloco os números e pergunto: quanto é a sua parcela? $500 por mês? Ótimo, vamos pôr isso aqui. Se você vive trocando de carro e mantendo prestação atrás de prestação, talvez até maior, está abrindo mão de 1 a 2 milhões de dólares ou mais, só por não redirecionar esse valor. Um dos nossos colegas aqui é mais novo, ainda não tem carro, mora perto e vem a pé. Aí ele disse: estou pensando em comprar um carro. E eu falei: faz o que quiser, mas fique sem carro pelo máximo de tempo que puder. Dá para vir a pé, de metrô ou de ônibus e investir esse dinheiro. Sim. Aos 23, 24 ou 25 anos, eu entendo que talvez você precise de um carro em algum momento para se locomover pela cidade. Mas como seria a sua vida se passasse os próximos anos sem carro e usasse esse dinheiro? Se der para viver sem isso, Como seria essa vida? Talvez não seja tão confortável. Talvez você pegue alguns Ubers, vá de ônibus e demore mais. Use metrô, peça carona ou compre uma bicicleta. Eu tenho um amigo que não tem carro, só bicicleta, anda a cidade inteira e diz que é mais rápido em Los porque... Angeles, isso faz muito sentido. por causa do trânsito. Ele diz que é mais rápido. Os filhos vão atrás na bicicleta e ele faz tudo de bike em Los Angeles. Aposto que ainda está em ótima forma. Ótima forma. Ele conhece todas as ciclovias, usa um app que mostra as rotas mais rápidas e há uns 10 anos,
O Michael Schneider vive sem carro em Los Angeles. Ele vai de bicicleta para o aeroporto e deixa a bike lá, tipo... Prende a bike lá no aeroporto. E ele fala, isso criou liberdade na minha vida, inclusive financeira, mas também me deixa ao ar livre, vendo a natureza, indo aos lugares de forma intencional e ainda me exercitando. Tudo isso. É como os minimalistas. É essa mentalidade de simplicidade. Como fazer mais com menos. Sim. E com carro, é assim também. Comprar o carro é só o começo. Depois vem combustível, manutenção e seguro. A gente recebe ligações de gente dizendo, a parcela do carro é 1.000, o seguro é 300. E ainda gastava 1.400 por mês só com combustível. Porque é um carro que consome combustível demais. Aí já dá 2.500 por mês. Imagina jogar esse valor todo na sua conta de investimentos. É assim que a virada acontece. Você precisa sentir raiva. E sobre a mudança de mentalidade de quem carrega dívida, o que provoca isso é dor e raiva. Esse tem que ser o gatilho, porque você sabe como é. Eu quero estar em forma como você, mas ainda não estou tão fora de forma, a ponto de sentir dor e raiva suficientes para mudar. Não, ainda não dói o bastante. Sim, por isso a gente se inspira quando alguém perde muito peso. Se eu perder 5 quilos, você quase nem vai notar. Entende? Precisa doer o bastante. No Ramsey Show e nas minhas conversas, eu tento puxar esse elástico para a pessoa sentir a dor de verdade. Porque a gente ficou anestesiado e aprendeu a evitar a dor, mesmo quando ela existe. Nossa! Temos muitos vícios, distrações e formas de fugir do tédio. Então, nunca precisamos sentir a dor de verdade. Muita gente nem sabe o tamanho da própria dívida, porque evita olhar o relatório de crédito ou a conta bancária. Mas, quando encara a realidade, isso dói. Aí sim, dá para começar. Sim. O que as pessoas compram para parecer ricas, mas que quase garante que vão continuar pobres? Cara, o carro é o exemplo mais óbvio. A casa é a maior compra de status, aquela de cheguei lá. E o mais assustador é ver isso acontecer com quem ganha muito bem. Quem ganha muito tem ainda mais dificuldade de baixar o padrão, porque sente que precisa viver como quem ganha muito. Casa melhor, carro melhor. E se não faz isso, acha que os outros vão pensar que fracassou. Ou então sente que precisa provar para si mesmo que venceu. No fim, tudo volta à insegurança. Sim. E quando você é seguro de si, tem autoconsciência, sabe quem é, qual é a sua identidade e quais valores tem em relação ao dinheiro, para mim essa pessoa vai construir patrimônio ganhando 50 mil ou 500 mil. Porque do contrário, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas se for inseguro, sem autoconsciência, sem valores nem metas reais, meio à deriva, vai gastar tudo. Isso é muito interessante. Então, se você é emocional ou psicologicamente inseguro, tende a ser financeiramente inseguro também. Perfeito. Ou faz escolhas ruins para parecer bem-sucedido, ou nem confia em si para ganhar dinheiro por sentir que não vale o bastante. Sim. É engraçado porque eu estava... Não estou dizendo que tinha tudo resolvido com dinheiro. Eu tive meus desafios, mas fui muito feliz morando num apartamento de 2 quartos até os 40 anos. Pode soar estranho, mas eu não precisava de mais. Como nunca fui casado, eu pensava, para que comprar uma casa? Você precisa mesmo de uma casa de 5 quartos? Não. E pensava, não quero comprar uma casa de 3 quartos. Já tenho um apartamento de 2 quartos. Só para dizer que tem casa. Sim, eu não precisava disso. Então pensei, melhor só investir. Eu vivia muito bem num apartamento bom de 2 quartos. Inclusive já era um upgrade. Não era um lugar caindo aos pedaços, sim. Sim. Mas eu não precisava disso para ostentar, nem de um carro bonito para impressionar. A única razão para eu comprar um carro novo foi uma questão fiscal da empresa mais tarde. Fora isso, fiquei anos com meu carro de $4.000. Aí eu pensei, tá, agora acho que quero GPS e rádio. Sim. Era basicamente isso. Mas até então, eu era feliz num apartamento de 2 quartos com um carro de $4.000, já perto dos 40. E estava tudo certo. Uau. Sabe o que eu descobri? E nisso eu também sou culpado? Depois que você sobe para certo nível, fica difícil voltar. O melhor exemplo que tenho é a Keurig. Na faculdade, eu usava a cafeteira Keurig. Sim, sim. Esse era meu padrão na faculdade. Sim, sim. Aí conheci a Aeropress. Hoje faço expresso e latte e pensei, pronto, não consigo mais tomar Keurig. Agora tenho cafeteira chique, compro grãos especiais e moo tudo na hora. Sim, você virou um barista. E agora, quando vou para um hotel com Keurig, penso, não dá mais para tomar isso. E eu percebi uma coisa muito doida. Foi quase uma epifania. Talvez alguém já tenha sacado isso antes.
As pessoas mais felizes são as que conseguem tomar Keurig numa boa. Agora eu tenho inveja delas. Sim, ou até café instantâneo. Joga na água e pronto. Eu costumava julgar e pensar, tenha mais classe, tenha mais gosto. Agora eu só olho e digo, deve ser bom. Deve ser bom ser livre. Psicologicamente, você não depende de que tudo seja de um jeito específico. Agora leva isso para as finanças. Nossa. Eu tenho inveja de quem vive de forma simples e tem um carro que só cumpre a função de levar do ponto A ao ponto B. Não é bonito, tem uns amassados, mas a pessoa está feliz porque não tem dívidas. Ela comprou liberdade ao evitar dívida. Por não sair comprando tudo. Elas compraram liberdade por não gastar demais. Sim. Depois que você pega um carro zero, fica muito difícil voltar para um usado. Vai parecer que você caiu de nível. Agora eu não consigo É muito mais. difícil. Faz parte da natureza humana. Talvez eu até conseguisse no caso de carro, porque não ligo tanto para isso. Mas eu amo meu Tesla e me sinto muito confortável Sim, nele. é verdade. Eu não consigo mais ficar sem Tesla. Mudou minha vida. Na verdade, foi o piloto automático. Quando ele começou a dirigir por mim, percebi o quanto eu nem gosto tanto de dirigir. E ele simplesmente é melhor do que você. Sim. É melhor. É melhor do que você. São 6 câmeras olhando o tempo todo contra o meu cérebro humano. É uma máquina superior. É uma máquina. É inacreditável. É difícil voltar pra, sei lá, a idade da pedra, né? Quando eu dirijo o carro da minha esposa agora, fico irritado. Sério que eu tenho que acelerar e frear sozinho? Isso é um absurdo. E isso é uma ótima analogia para a evolução humana e para os nossos padrões. Por isso, parte meu coração quando as pessoas vivem além do que podem. Elas têm muita dificuldade para reduzir o padrão depois. Se endivida para viver acima do que pode, depois fica muito difícil aceitar um padrão mais baixo. Sim, já alguém que ganha 45 mil por ano, não vive acima do que pode e só está apertado para se manter, eu consigo ajudar facilmente. Sim. Nossa. Quando eu estava no ensino médio, minha mãe me comprou um carro de $1.000. Era um Honda Prelude, acho que 1993. E era manual. Tinha 2 portas. Estava bem acabado, mas para mim era a coisa mais legal do mundo poder dizer: estou dirigindo meu carro manual, aquele carrinho de 2 portas. Eu era feliz naquele carro. Um carro de $1.000. Durou só 1 ano e meio, mas eu pensava, isso me leva para a escola e me traz de volta. Posso ir ver meus amigos. Era a coisa mais legal. Você olha para isso com alegria e pensa, talvez eu fosse mais feliz naquela época. Porque ali você vivia do jeito mais simples. Quer dizer, eu estava mal em outras áreas da vida, psicologicamente e nos relacionamentos, mas... Claro, faltava maturidade. Exatamente. Mas com aquele carro de $1.000, eu pensava, isso é incrível. Então talvez eu até conseguisse voltar para algo assim. Hoje eu conseguiria, se precisasse. Se eu comprasse um usado, talvez uma caminhonete só para me levar de um lado para o outro, talvez eu pensasse, legal, dá para curtir isso. Essa é a nova tendência, voltar para o analógico. É colocar atrito de volta. Quero até que dirigir dê mais trabalho. Você acha mesmo que as pessoas querem isso? Estou sendo bombardeado com muito conteúdo sobre vida no campo. Minha esposa quer Com muito ter certeza. terra. Você mora no Tennessee, então já está quase nesse estilo. Tipo, vocês vivem lá e tem aquela... Sim. Meu amigo Dr. John Deloney é exatamente assim. Ele quer ter muita terra, viver do que ela produz e manter uma horta. E existe essa ideia de ter, sabe, um pedacinho de terra, alguns acres, criar seus próprios animais, galinhas, plantar sua própria comida e viver off-grid, sem depender da rede. Um lugar onde você não precisa gastar dinheiro com carro, aluguel, eletricidade, contas em geral, água. O caos da sociedade, sim. Exatamente. Você não precisa entrar na máquina. Pode guardar dinheiro, investir, comprar seu pedaço de terra e viver fora da rede. O que você acha desse estilo de vida? Eu sinto que isso está voltando. Ou talvez eu só esteja recebendo conteúdo demais sobre isso, porque mais gente está fazendo isso para não passar tanto tempo ganhando dinheiro só para pagar contas. Elas querem passar o tempo com os filhos, ensinar os filhos, cuidar dos animais e da terra, ter tempo de qualidade, fazer fogueira, jogar jogos de tabuleiro e viver esse sonho. O que você acha dessa vida, ou dessa vontade de voltar a esse jeito de viver, em vez das conveniências da vida moderna? Acho que a maioria ama a ideia, mas odiaria a realidade. Isso perde a graça rápido quando você percebe o tamanho do sacrifício que exige. Vai perguntar a um fazendeiro. Você sabe que horas essas pessoas acordam? Sabe o quanto trabalham por dia só para sobreviver e cuidar dos campos, das plantações, dos animais e do gado? É trabalho demais. A vida no campo virou moda no Instagram. Aí você descobre que isso é meio uma farsa, porque muita gente tinha dinheiro de família e lançou essa tendência. Aí você percebe, tá,
Então precisa de 5 milhões de dólares para ter essa terra, construir algo bonito e manter tudo com ajuda. Porque você não vai fazer tudo sozinho. Então há fantasia aí. Mas a ideia por trás é: quero fugir do barulho. Quero sair do caos, da cultura consumista e da correria sem fim. Com isso eu me identifico. Só acho que estamos indo para o extremo oposto. O pêndulo está balançando forte porque estamos exaustos da vida que criamos. Porque, sabe, sua identidade é o seu destino nessa vida. E eu adoro falar sobre isso. E é algo tão importante. Quer dizer, toda vez que eu mudo minha identidade, minha realidade muda, muito rapidamente. E é por isso que seu cérebro contém um modelo de quem você é, certo? E a rede de modo padrão é um componente chave nisso.